Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando o vereador Saulo Noronha para fazer a leitura do texto bíblico. Já convido o vereador João Dantas para secretariar os trabalhos. O vereador Murilo chegou e passo já a palavra ao membro da mesa. Bom dia a todos. Respondendo-lhes Jesus, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. João 11, versículo 40. Amém. Passo a palavra ao secretário para a leitura do expediente. Expediente, ata da 75ª Sessão Legislativa Ordinária, ata da 78ª Sessão Legislativa Ordinária, ata da 80ª Sessão Legislativa Ordinária. Comunicado, histórico da senhora Eneide Ara Maracajá em exercício da cultura. Ofício número 166/2015 do senhor Romero Rodrigues encaminha para análise desta egréglia caso o projeto de lei origem 045/2015, lei orçamentária anual, alô 2016, acaba de chegar. A partir de amanhã já estará nos caminhos a lei orçamentária anual do ano de 2016. Ofício 2623 e 433 do deputado Caio Roberto, informando a aprovação de vários requerimentos do deputado Tovar. Circular 20/2015 do senhor João Campos, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, no Congresso Nacional, informando sobre o Congresso de Agentes Políticos Evangélicos do Brasil, CAPEB. 444/2015 do senhor André Agra Gomes de Lira, secretário municipal de Planejamento, solicitando informações sobre a lei 5304/2013. Projeto de lei de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, que dispõe sobre a proibição de uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado individual ou coletivo de pessoas e de outras providências. 367/2015 do autoria do Poder Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município de Campina Grande para o exercício 2016. E temos uma justificativa do senhor Cícero Rodrigues Buchada, que ele foi visitar a obra do eixo leste do Rio São Francisco, que estará ausente nessa casa. Aqui o seu expediente, abrindo um pequeno expediente, pela ordem do vereador João Dantas. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, eu ocupo a tribuna na manhã de hoje, colegas vereadores, para mais uma vez manifestar a nossa preocupação sobre a iminência, de um colapso no abastecimento da água de Campina Grande. E eu tenho adotado a persistência e de forma recorrente as nossas falas sobre o assunto, tendo em vista que Campina Grande hoje é uma cidade de 400 mil habitantes e que, além do mais, polariza uma região de em torno de 1 milhão de habitantes. E ao sintonizar uma das emissoras de rádio na manhã de hoje, eu ouvia a fala do presidente da casa, Antônio Pimentel, quando ele também tratava da questão, e o que nós temos visto, Alcindor Vilarim, e o que tem nos preocupado e me deixado um pouco indignado com essa questão, é que o governo do Estado, ele esquece de que Campina Grande está no mapa da Paraíba. Ele não se foca nas questões que afetam a nossa população de forma mais contundente, podemos dizer assim, como é o caso dessa situação hídrica de Campina Grande e dos municípios em torno. Nós sabemos que a CAGEPA levou 2 anos empurrando esse problema com a barriga, sonegando informações, alegando que a situação não era tão caótica, como a Câmara de Vereadores de Campina Grande sempre apresentava, através de todos os pares desta casa. E, por último,
nós estamos aí chegando já ao mês de novembro, bem próximo do mês de novembro, né, de outubro, já no final do mês de outubro, chegamos ao final do mês de outubro e a situação de Boqueirão realmente é calamitosa, né? Que lá já estão sendo instaladas umas bombas, né, para captação da água do dito volume morto, que é justamente a lâmina d'água que ficará abaixo, né, da saída da água, da passagem da água pelas tubulações, né, de entrada para a adutora. Mas o fato é que, chegando a essa situação, como há quase que 100% de possibilidade de que isso aconteça, eu quero saudar o amigo Escorel, que está ali, o nosso amigo Camel, que está ali também, meu abraço a ele. Pois bem, então, nós chegaremos a um ponto que muitos dos bairros de Campina Grande não receberão a água, porque a capacidade de captação da água será completamente inferior à da água que desce pela sucção, pela pressão, né, da gravidade da água. Então, nós vamos ter aí em torno de 50%, 60% dessa água, né, canalizada através dessas bombas flutuantes, né? Então, o Estado já deveria, né, numa parceria com o município, já está trabalhando, já, né, cadastrando veículos, né, veículos com tanques, né, apropriados para transporte da água potável, para que carros, pipas, sejam utilizados para o abastecimento desses bairros. Porque escrevam, Alcindor, tudo que eu tenho falado nesse aspecto, e o Olímpio nos escuta muito atentamente, é que não será muito fácil. Eu acredito, eu tenho a leve impressão de que 50% dos bairros de Campina Grande serão afetados com a falta da água, por falta de pressão hídrica, né, para que chegue até os bairros, salvo aqueles bairros que serão atendidos pelas caixas d'água, pelos ditos R2, R5, né? Então, é já um plano, já devia, carros-pipas já deveriam estar sendo cadastrados, né? Evidentemente que carros-pipas, repito, né, apropriados para transporte de água potável, né? Mas nada disso tem sido tratado pela CAGEPA, né? Então, nós esperamos e pedimos a Deus Todo-Poderoso que esse ciclo normal das chuvas, eles retornem. Mas, segundo alguns estudiosos, né, aí é pensar no milagre, né? É de que o El Niño, né, ele virá no ano de 2016 com mais intensidade. Pois é, eu estava vendo ontem, o senhor está lembrando que ocorreu um incêndio em Bodocongó envolvendo duas indústrias fabricantes de papel, né? E a água de Boqueirão, a água tratada é que foi utilizada, se bem que no caso de emergência, mas como não havia risco de vida, era só de perdas materiais, que essa água não tivesse sido utilizada, né? Que a água do açude de Bodocongó pudesse ter sido utilizada, uma bomba, né, tivesse sido improvisada ali para se utilizar. Mas é o que nós temos visto. E essa é a realidade que nós estamos vivenciando em Campina Grande, nessa perspectiva terrível de uma falta d'água, né, de um caos, né, no abastecimento d'água de Campina Grande. Muito obrigado, senhor presidente. Como o último escrito do grande expediente. Ah, tá. Então, professor Miguel Rodrigues, eu passo a palavra ao colega vereador Murilo, enquanto eu vou ter que atender, passo aqui a presidência
Vem para cá, eu vou sair. Professor Miguel Rodrigues. Não. Senhor presidente Murilo Galdino, colegas vereadores, profissional de imprensa aqui presentes, assessores, venho nesta tribuna, Murilo, parabenizar Vossa Excelência como autor da propositura que promoveu uma das melhores sessões especial, João Dantas, que esta casa já realizou nesta legislatura. É difícil falar, eu não consigo desenvolver o raciocínio lógico, seguindo uma sequência lógica. Sei quem. Desculpa, professor Miguel. Obrigado, presidente. Então, parabenizo Vossa Excelência como autor da propositura que realizou uma das maiores sessão especial, João Dantas, nesta legislatura. Uma sessão especial que convergiu para este espaço, doutor Olímpio. Grandes intelectuais ligados à cultura, ligados ao setor cultural e artístico de Campina Grande. E quero destacar aqui o discurso do meu colega, vereador João Dantas, que muito representa esta casa. Um discurso brilhante que historizou a sua passagem como produtor cultural. Ele não gosta de ser chamado ativista, mas eu gosto de dizer ativista e produtor cultural, porque não deixa de ser ativista também. Certo? Esse vereador proativo, que orgulha esta casa e que representa muito bem os 23 vereadores dessa casa, João Dantas. Parabéns pelo seu discurso aqui nesta tribuna. Certo? Uma sessão que reconheceu os valores de também uma produtora cultural ativista, a professora, a teatróloga, a dramaturga Eneida Maracajá, que juntamente com João Dantas, com Ademar Dantas, com Hermano José e muitos outros, construíram esse legado cultural que Campina é detentora e que Campina exporta para o Brasil e para o mundo. Esses valores culturais através dos nossos artistas locais. E aproveitando, João Dantas, esse momento, vereador Alcindor Vilarim, vereador Aldo Cabral, vereador Napoleão Maracajá, meu colega Anderson, meu colega, irmão Rodolfo Rodrigues, amigo, irmão Saulo Noronha, como paraibano, como nordestino, eu vim aqui repudiar, contestar e externizar, certo, o meu repúdio ao ex-governador do Ceará, do nosso co-irmão Estado do Ceará, Ciro Gomes, ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Integração, ex-deputado estadual. Como é característica sua, é do seu perfil, da sua personalidade, suas frases chulas, uma linguagem chula, uma linguagem muito elementar, que não tem nem adjetivo para qualificá-la. Ele detratou um irmão nosso, um paraibano, um deputado federal, que é um homem de bem, o nosso deputado Manuel Júnior. Veja bem, não tenho nenhum laço de amizade com o Manuel Júnior, certo? Manuel Júnior é do PMDB, um partido que faz oposição a esta casa ao meu governo, ao governo que eu defendo, mas como paraibano eu venho a esta tribuna repudiar
os detratos, os maus tratos proferidos pelo ex-governador Ciro Gomes, ao nosso irmão, ao nosso conterrâneo, ao nosso colega deputado Manuel Júnior. Quando ele está aqui na coluna do grande jornalista Arimatea Souza, de hoje, quando ele diz que estão indicando um tal de Manuel Júnior semi-analfabeto. Veja bem, onde ele arranjou esse conceito de semi-analfabeto? Para um médico renomado, ex-prefeito de sua cidade, ex-deputado estadual, deputado federal, atuante, defensor do Nordeste, inclusive do Ceará. Então, ser taxado de semi-analfabeto, eu não aceito, João Dantas. Sou apenas um vereador em Campina Grande, um simples vereador, mas eu me coloco como paraibano na defesa de um colega paraibano que está atuando em defesa da Paraíba lá no Congresso Nacional. E também eu quero contestar o comportamento de Sua Excelência, o governador, certo? Que neste momento que a Paraíba está tendo a possibilidade de ter um ministro em um dos mais importantes ministérios da União, da República, que é o Ministério da Saúde, o nosso governador está contestando. O governador da Paraíba está contestando a nomeação do nosso deputado federal paraibano, Manuel Júnior, para o Ministério da Saúde. Miguel, Sua Excelência, vamos juntar força, Sua Excelência, vamos somar, Sua Excelência, vamos defender a Paraíba, que seja deputado federal, estadual, que seja político do PSDB, do PMDB, do PSB, de quaisquer partido, mas é paraibano. Vereador, o tempo encerrou. Eu vou encerrar, Excelência. Nós temos o exemplo do ex-ministro Aguinaldo Veloso, João Dantas. O ex-ministro Aguinaldo Veloso do PP, um paraibano que trouxe grandes obras para Paraíba, para Campina Grande, para João Pessoa, para o estado todo. Foi muito bom para Paraíba, certo? A nomeação do ex-ministro Aguinaldo Veloso. E por que não o nosso deputado federal Manuel Júnior, ministro da Saúde, para dar uma melhorada, certo? No nosso atendimento aqui na Paraíba. Então, Sua Excelência, vamos somar, independente de partido, isso é uma questão suprapartidária. É um paraibano que vai trazer recursos para a Paraíba. Então, Excelência, eu quero lhe agradecer por ter cedido e Vossa Excelência ter me aturado aqui. Muito obrigado. Obrigado, vereador Miguel. Miguel, só para entrar no tema, eu concordo com Vossa Excelência quando das palavras chulas do ex-governador, do ex-ministro Ciro Gomes. Eu acho que Ciro tem essa característica de exagerar nas suas falas. Eu acho que ele sim macula a imagem não só do Manuel Júnior, como do Nordeste, que eu acho que ele não deveria usar aquele tipo de palavra. Mas quanto à questão da indicação do ministro Manuel Júnior para o ministro da Saúde, que está muito se especulando, eu quero fazer uma defesa até do governador, que o governador não é contra um ministro paraibano assumir qualquer cargo. O governador se demonstrou contra, o governo federal está fazendo política com o Ministério da Saúde, que é um dos ministérios mais importantes, é o maior problema hoje da nação brasileira. O depoimento que eu vi do governador Ricardo Coutinho foi que o ministro Quioro, que hoje ocupava o cargo, até ontem ocupava o cargo, é um técnico reconhecido e renomado no Brasil inteiro, que vinha ajustando as contas da saúde, e eu também acho totalmente um despautério qualquer governo, nem que seja municipal, estadual, e principalmente o governo federal, João Dantas, fazer de moeda de troca o Ministério da Saúde. Eu acho que podia se oferecer ao PMDB qualquer ministério, todos os ministérios, se fosse possível, mas o Ministério da Saúde e da Educação, eu acho que tem que ser de técnicos, tem que ser de pessoas. Apesar de Manuel Júnior ser médico, eu nunca o vi trabalhando na saúde básica, nunca o vi como um secretário da saúde, como um entendedor do sistema SUS de saúde, um gestor de saúde pública. Então, eu entendo e defendo as palavras do governador nesse sentido, de que a moeda de troca usada com o PMDB, que estamos vendo que o PMDB está acaixando o PT nacional, está fazendo negociatas. Hoje mesmo eu já vi que mais um ministério pode ser ofertado ao PMDB, o 7º. Eu acho que o PT
está agindo errado e principalmente usando o Ministério da Saúde para moeda de troca. Querendo defender o governador, já que você usou as palavras, o governador não é contra nenhuma indicação de nenhum paraibano no cargo mais alto que seja. Só foi contra o governo federal está fazendo do Ministério da Saúde, um dos mais importantes ministérios da República, como moeda de troca política e tirar uma pessoa técnica para colocar uma indicação política por chantagem do PMDB nacional. Ainda pela inscrição no pequeno expediente, vereador Olímpio Oliveira. Do regimento interno. Isso. Vereador João Dantas, pela liderança do PSD. Senhor presidente, eu me inspiro nas palavras do vereador Miguel Rodrigues para manifestar também a minha solidariedade de paraibano ao deputado federal Manuel Júnior, me acostando às palavras de Miguel quando ele diz que mesmo Manuel Júnior sendo de um partido adversário do nosso grupo político, mas é um paraibano, é um médico, é um acadêmico, né? Um ex-prefeito, um ex-deputado estadual, né? Já ocupou cargos públicos de relevância, né? Então, no momento em que o Estado da Paraíba, o Estado que está entre os mais pobres da federação, no momento em que o Estado está sendo lembrado, né, através de um de seus filhos, para ocupar um cargo de relevância, o de ministro da Saúde, no Estado onde nós sabemos que a saúde é um dos seus principais problemas, né? Então, vem um político de um Estado vizinho a sacar contra o sentimento nativista do nosso povo, do sentimento de conterraneidade do nosso povo. E eu não ficaria, Excelência, apenas no discurso, bom discurso de Vossa Excelência no grande expediente. Eu subscreveria um requerimento de vossa autoria repudiando as palavras. Eu peço já a Vossa Excelência permissão para subscrever esse requerimento, se Vossa Excelência o apresentar. Como um voto de repúdio a Ciro Gomes, ao desbocado, né, Ciro Gomes, né, o atabalhoado Ciro Gomes, né? Ele é considerado, né, nas rodas, né, uma espécie de Odorico Paraguaçu da modernidade, né? É isso que ele é. Então, Vossa Excelência, elabore o vosso requerimento, que eu terei a honra de subscrevê-lo. E eu tenho certeza que Manuel Júnior, se não tivesse a capacidade que tem, ele não estaria com o mandato de deputado federal, não teria sido um brilhante deputado estadual. E também, Murilo, eu teria 10 minutos aqui. Mas, vereador João Dantas, a questão, o senhor já usou do pequeno expediente, temos um prazo para encerrar, e pelo regimento a questão de falar pela liderança é quando estamos discutindo em votações ou requerimentos. Eu não vou mais abrir espaço pela liderança. Não, mas o requerimento não diz. Não, vereador, eu não vou. Não. Olha, se eu abrir encerrar, agradeço. Pronto, eu vou só. Pronto. Um segundinho só. Deixa eu só falar para deixar claro. Eu quero manifestar também, da mesma forma, o meu repúdio também é a fala do governador, porque ele paraibano, ficar contra a indicação de um João ministro Dantas, conterrâneo. Me desculpa, deixa eu só deixar claro, vereador Napoleão. Temos ainda 2 inscrições no pequeno expediente, Napoleão. Eu queria até que o senhor pudesse se inscrever, porque eu não vou mais abrir para a liderança, enquanto eu estiver presidindo a sessão, no pequeno e no grande expediente, porque nós vamos perder o tempo e as pessoas inscritas vão perder de falar, porque temos o prazo que encerra o expediente. O argumento de se usar para falar na liderança, pelo meu entendimento e pelo que é usado na Câmara Federal, já o que o nosso regimento não fala, é quando se está em discussões de requerimentos, de projeto, para poder falar sobre a liderança de um assunto. Eu acho que dentro do pequeno expediente e do grande expediente não cabe essa matéria. Então, continuando no pequeno expediente, vereador Olímpio Oliveira. Posso botar o seu? Senhor presidente e colegas vereadores,
As palavras iniciais, elas vão na linha daquilo que bem pontificou ainda há pouco o professor Miguel Rodrigues, em solidariedade ao deputado Manuel Júnior, que apesar de ser um deputado do partido que eu faço parte e que represento nesta casa, não tenho qualquer relação pessoal com o senhor, com o deputado Manuel Júnior. Mas entendo também que a fala do ex-governador Ciro Gomes foi de tamanha infelicidade, uma agressão injusta, gratuita, e que merece, sim, o repúdio de todos nós. Principalmente esta semana me perguntavam ali, sabendo das querelas partidárias que, lamentavelmente, imperam em todos os partidos, sobre o meu ponto de vista a respeito da nomeação ou não de Manuel Júnior para ser ministro da República. Eu dizia com muita tranquilidade, eu acho que a classe política da Paraíba deveria se unir, sim, para que nós tivéssemos um paraibano, como nós tínhamos até pouco tempo, Aguinaldo Ribeiro, né, e que tinha a nossa solidariedade e a nossa palavra de apoio aqui, mesmo sem ter o prestígio, mas um simples vereador do interior da Paraíba, mas entendendo a dimensão do que é isso. É um representante da Paraíba no mais alto escalão do governo federal e, quem sabe, acarrear recursos para o nosso Estado num momento de tamanha dificuldade. O Ciro Gomes, eu admiro ele, é um homem inteligente. Eu dizia ainda há pouco a Napoleão, o importante não é você ser inteligente, o importante é o uso que você dá à sua inteligência. Quer dizer, você querer utilizar Manuel Júnior para atacar a presidente, que foi esse o sentido, ele queria bater na presidente. E a pessoa que estava ali, entre o rochedo e o mar, o marisco, era Manuel Júnior. Mas tem sim a nossa torcida para que dê certo, eu espero que dê certo. E eu só lamento de não ter sido candidato a deputado federal, porque estaria na primeira suplência e estaria na iminência de ser deputado federal hoje. Mas deixando de lado essa questão, eu gostaria de fazer um registro sobre algo que nós temos dialogado nesta casa, uma vez ou outra, e até com uma certa frequência, a respeito da insegurança, a respeito de políticas públicas que nós entendemos que devem ser implantadas, não para a segurança pública, mas para a segurança humana, que é um conceito bem mais elevado do que meramente você pensar de forma policialesca, reduzindo o termo à segurança pública. Vez por outra surge uma panaceia, né, um remédio para todos os males. Em se constatando a nossa incompetência governamental de se lidar com essa questão, e aí, aqui e acolá, um apresenta uma saída mirabolante. A da hora, e que ganha força no Congresso Nacional, por isso que falo aqui, é a proposta do ciclo completo. Uma proposta simpática à primeira vista, que seria, por exemplo, o policial que está na rua, o policial militar, ele fazer a ocorrência por completo até o encaminhamento ao Ministério Público, o ciclo completo. O policial prende, o policial elabora o procedimento policial, quer seja o termo circunstanciado de ocorrência para as infrações de menor potencial ofensivo, ou, propriamente dito, o auto de prisão em flagrante ou inquérito policial, se o crime não for de menor potencial ofensivo. É mais um ataque institucional à figura do delegado de polícia civil de carreira, concursado. Um homem que vem de uma carreira jurídica. Um homem que tem uma formação jurídica, que prestou concurso público para ser delegado de polícia. E que, diferentemente de carreiras como a do Ministério Público e da magistratura,
o delegado de polícia, ele além de se submeter a um concurso público, ele tem 5 ou 6 etapas, não me recordo bem, que vão desde a aprovação numa prova de condição médica, uma prova de aptidão física. Você vai fazer uma prova de aptidão física, você vai passar por um teste psicotécnico, uma prova de cunho psicotécnico, e vai passar 4 meses, no mínimo, numa academia de polícia, fazendo o curso de formação para delegado. Há toda uma capacitação para você exercer esse cargo. E para que isso? Qual é o cuidado disso? E que aqui e acolá se ataca o inquérito policial como um instrumento antigo, ultrapassado. O inquérito policial hoje, dentro da ação penal, é uma garantia constitucional do direito do cidadão. Porque imagine você se a própria polícia construísse um inquérito policial e esse inquérito policial não tivesse uma segunda oportunidade no judiciário de se fazer a contraprova, de se tomar novamente os depoimentos, de se sanar eventuais defeitos ou abusos de autoridade mesmo, cometidos lá na delegacia. Todos nós estaríamos inseguros. O inquérito policial possibilita que a autoridade policial construa a prova através de requisitos técnicos e que apresente isso ao Ministério Público, que, achando fundamento, apresenta uma denúncia-crime e se instaura a ação penal. É assim um procedimento. Qual é o cuidado que a cidadania deve ter com essa história de ciclo completo? Quem milita na área do direito, quem é operador do direito, como Murilo Galdino e como o nosso colega Alcidor Vilarim, sabe perfeitamente que, na hora que você faz um enquadramento equivocado, você pode estar preocupado, criando problemas para o resto da vida daquela pessoa que recebeu aquele enquadramento equivocado. Porque a infração, de repente, poderia ser afiançável, você colocou, porque você não tem conhecimento jurídico, né? Você colocar uma peça eminentemente jurídica na mão de quem nunca passou no banco da Universidade de Direito. Como é que vai avaliar? Por exemplo, num caso prático, o que é crime de calúnia, de difamação, se não sabe tecnicamente diferenciar uma coisa da outra. Então, é um tema polêmico, nós voltaremos a falar desse tema aqui, porque eu entendo que não é com ações pontuais ou com panaceias que não resultarão em resultados, desculpem a redundância, mas que não resultarão em soluções concretas que nós avançaremos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Olímpio Oliveira. Pela inscrição, passo a palavra a Napoleão Maracajá. Convido o presidente Pimentel para assumir os trabalhos. Amigo. Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos aqui presentes, poucos profissionais da imprensa que estão, os meus cumprimentos. Muitos estão a caminho ao encontro das águas de São Francisco, na viagem patrocinada pelo nosso colega vereador Buchada. Assessores, cidadãos, internautas, eu, ouvindo atentamente o discurso do amigo Miguel, eu fico a me perguntar, e se Ciro Gomes tiver razão? E se Ciro Gomes tiver razão? É bom ou ruim para a Paraíba?
Se por acaso as acusações que pesam sobre Manuel, elas se confirmarem, será bom ou ruim para a Paraíba ter um ministro indicado? E eu estou falando de acusações, obviamente. Quanto às palavras ásperas do ex-ministro Ciro Gomes, tem duas coisas a serem ditas. Primeiro, que se nós temos um conterrâneo, né, que cometeu crimes, seja ele Manuel, João, Maria, Paulo, Pedro, eu não me sinto atacado pelas palavras do ex-ministro Ciro Gomes. Não. Nós não podemos, independente do fator de sermos conterrâneos, aceitar que uma autoridade, que um representante do povo tenha um histórico manchado, seja ele do Rio, de São Paulo, do Piauí, da Paraíba. Eu, vereador Miguel, eu não vou, obviamente, assinar o voto de repúdio ou de aplauso a Manuel, porque eu prefiro que, obviamente, que essas acusações todas, e acho que será sim uma oportunidade para ele deve ser investigado. Na condição de ministro, ele deve ser investigado. Quando ele ascender à condição de ministro, obviamente que isso é praxe do Brasil, no Brasil e no mundo, a sua vida ganhará uma notoriedade. Obviamente, nós bem sabemos, nós que militamos nesse meio, como nós somos, nossa vida é escacaviada quando assumimos determinadas posições. Isso será uma oportunidade, inclusive, para Manuel provar que ele é inocente das acusações, algumas muito graves, inclusive. Algumas acusações, inclusive. Concedo. Agora, nós estamos no pequeno expediente ainda, não é isso, senhor presidente? Eu também amanheci hoje meio desnorteado com o tempo. Acho que setembro acaba hoje, a gente, uma velocidade enorme do tempo, o ano está acabando, a gente não realiza muito o que a gente queria realizar, acaba ficando, enfim. Mas era esse registro que eu queria fazer. Inclusive, torço para que as acusações que pesam sobre o deputado Manuel Júnior não se confirmem, porque, repito, é um político do nosso meio, é um colega político, que se essas acusações se confirmarem, para a Paraíba, para a política, serão terríveis. Isso vai contribuir ainda mais, amigo Robson, que está aqui na galeria nos acompanhando, vai depor ou manchar ainda mais o segmento político que é tão atacado no Brasil, e em grande parte por culpa dos políticos e não do povo. Por falta de exemplo, de caráter, de honestidade, pelo desvócio que alguns políticos fazem quando assumem um cargo, quando se elege, etc. e tal. Isso tem contribuído muito, vereador João Dantas, para manchar a política, que é a única saída de um povo. Não há outra saída para um povo que não seja a via política. Por isso que eu sou um dos que mais me contraponho, vereador Ivan Batista, a esse ataque à política. Isso é uma coisa premeditada, um ataque, uma demonização da política para afastar o povo da política e manter alguns aí, perpetuando alguns na política, que tem contribuído, inclusive, para as mazelas do nosso povo. Mas, enfim, eu para fechar o assunto, voltar a falar da possível indicação de Manuel, e quem não lembra que recentemente Manuel, embora ele negue, vereador Alcindor, sugeriu que a presidente deveria renunciar. Isso foi uma declaração de Manuel recente, sugerindo que a presidente deveria renunciar. Ora, como é que eu acho que um governo não deve continuar e vou fazer parte dele? Então, eu acho que o deputado Manuel está sendo, no mínimo, incoerente. E aí, caracteriza-se um oportunismo estratosférico
né? Não vou discutir aqui a capacidade técnica de Manuel, até porque ele é médico, né? Mas não significa dizer que todo médico está capacitado para gerir uma das pastas mais complexas do Brasil. Concordo com o vereador Murilo, concordo com o povo brasileiro, que entende que a saúde é hoje o principal problema do povo brasileiro. Vejam a Unimed quebrada, em São Paulo a Unimed fechando as suas portas, os hospitais privados quebrados, o sistema de saúde SUS não atende a população no quesito qualidade e quantidade. Então, acho que é uma escolha que deve ser muito criteriosa de um ministro da saúde de um estado, de um país como o Brasil. Muito obrigado. Dando por encerrado o pequeno expediente, vamos abrir agora o grande expediente. Está escrito o vereador Alexandre do Sindicato, que não se encontra em plenário. Então, Murilo Galdino também não se encontra em plenário. O próximo inscrito sou eu estou declinando também. Vamos abrir as explicações pessoais. Não, vou encerrar o grande expediente, a ordem do dia. Vamos lá. Nós não temos matéria em coro, até mesmo porque o número é pouco, né, para que a gente possa votar até os requerimentos. Então, vamos encerrar a ordem do dia. Vamos abrindo explicações pessoal com o vereador João Dantas. Exato. Senhor presidente, ocupo esse espaço nas explicações pessoais para lembrar um fato, para avivar memórias, amigo Miguel Rodrigues. É o fato de que o hoje senador Cássio Cunha Lima, líder da oposição no Senado da República, ele teve o seu mandato cassado por conduta vedada, segundo o TRE, pelo fato de ter executado um projeto social sem o referendo da Assembleia Legislativa e em desrespeito à anualidade. E está provado. A Paraíba inteira sabe, o Brasil inteiro sabe. E o senador Cássio Cunha Lima é um homem tão honrado, tão íntegro, que na posição que ele exerce de líder das oposições, ou da oposição no Senado, ele é um alvo fixo, exatamente para se buscar informações, para se cascavear a vida, né, pessoal de muitos. E isso é muito comum no mundo da política. Muito comum, o que não deveria ser, né? O homem público deveria ser aquele que não precisasse ser investigado por ninguém, nem que viesse a ter sua vida, né, sondada por quem quer que seja. Mas o fato é que Cássio é um homem que já ocupou vários cargos de governador, de prefeito de Campina Grande, e faça uma pesquisa na sua vida pregressa, para ver se há algo que desabone a sua vida. Em relação a outros, não. Há um, inclusive, que é recordista, né, de processos no Supremo Tribunal Federal. São 16 processos. 2 criminais e os demais por improbidade administrativa. Ontem, o Supremo Tribunal Federal abriu prazos de 20 dias para que um ex-prefeito de Campina Grande ele possa, né, ser ouvido em interrogatório sobre processos, né, que foram movidos contra esse cidadão. Agora, esse tem muitos aliados, né, e os seus aliados, né, os defendem como se ele fosse
uma figura angelical. Agora mesmo, nesse Poder Legislativo, nós estamos aí a presidir uma CPI das mais rumorosas da história de Campina Grande, né? Uns denúncias das mais contundentes, denúncias das mais graves. Então, quem quer que seja que queira contestar esse nosso pronunciamento, não tome Cássio Cunha Lima como um exemplo de comparação, porque está tomando uma posição meio que desconexa, sem lógica, sem nenhum sentido lógico de comparação, né? Então, o caso de Cássio é conhecido, Marinaldo, conhecido, né, no Brasil inteiro. E Cássio tem sido, inclusive, exemplo de comparação em alguns momentos de discussão, até no próprio Supremo Tribunal Federal, quando alguns ministros querem comparar. Não, fizeram isso porque foi com o governador lá da Paraíba, né? E nós sabemos, nós conhecemos a política do nosso Estado, nós sabemos como é que um ministro chegou ao Tribunal de Contas da União, porque foi conhecido como, lá em Brasília, é conhecido como o governo de CPIs, né? E esse governo que está desgovernando o Brasil, Escorel, ele é o pior exemplo na história do Brasil, o governo mais corrupto da história, né? E qualquer cidadão brasileiro tem o direito, né, de repudiar tudo isso, né? Só quem não tem direito é o PT. Só quem não tem direito de ser contra a corrupção no Brasil é o povo são os petralhas. É esse grupo que montou essa quadrilha para falir o Brasil, né? Qualquer um de nós pode ser contra corrupção, menos o povo, né, do grupo dos petralhas, né? E o que é que precisamos num momento como esse? É nos conscientizarmos de que o Brasil realmente está quebrado, quebrar o Brasil na emenda. Nós estamos aí em meio a uma crise sem precedentes na história do Brasil e que irá piorar, infelizmente. A crise ainda não chegou, né, com a gravidade em que ela se apresenta e que ela é mostrada pelos técnicos, né, pelas autoridades, inclusive, de renome internacionais, né? Por último, agora, a presidenta esteve, Miguel Rodrigues, nesse encontro da ONU, né, totalmente ridicularizada, a imprensa internacional tratando o Brasil em função do desastre que é esse governo, que é essa presidenta, né, como se fôssemos uma republiqueta qualquer de algum recanto aí, de algum continente perdido do Brasil, do globo, da Terra. Então, essa é a verdade, entendeu? Então, senhor presidente, eu desço da tribuna, né, mais uma vez, lembrando esse fato, para que fique registrado nessa casa, né? Aqui o então governador Cássio Cunha Lima, ele foi cassado por conduta vedada. E se você for comparar a conduta vedada praticada por Cássio naquele projeto social da FAC com o do empreender do atual governador, meu amigo, senhores vereadores, viu, a distância é muito grande, a distância é abissal, né? E está aí, está sendo. Mas o Cássio não, o Cássio é um homem de bem. Faça um levantamento da vida pregressa de Cássio Cunha Lima, que vocês todos verão que ele honra todos os mandatos que recebeu do povo campinense e paraibano. Obrigado, senhor. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse ocupar aqui a tribuna para que eu pudesse ocupar a presidência, a mesa, para que eu pudesse usar a tribuna nesse canto do pequeno, nas explicações pessoais. Com a palavra,
o vereador Marinaldo Cardoso. Senhor presidente, pessoais. colegas vereadores que ainda se encontram em plenário, e eu gostaria de saudar lideranças comunitárias que se encontram aqui, Chico Passo, o grande Escorel, que se encontra também nesse instante, Robson Escorel. Robson, que também tem um trabalho exemplar, um dos fundadores do orçamento participativo em nossa cidade. Saudar o suplente vereador Vovô, que também nesses dias estará concorrendo para que possa chegar aqui à Câmara, ele que tem um trabalho excelente aí nas comunidades campinenses. Senhor presidente, a minha vinda aqui é para dizer que aos vereadores que se encontram presentes que a peça orçamentária anual já chegou à casa. Inclusive, já solicitei a assessoria parlamentar para que emita cópias para que chegue aos vereadores, a todos os vereadores da casa. Mas também venho aqui para entrar no ponto, acompanhar o raciocínio de Vossa Excelência, quando usava a tribuna aqui anteriormente, com relação às questões que são discutidas aqui com relação à corrupção no Brasil. Nós estamos vivendo momentos difíceis e, se a gente começa fazendo uma análise, a gente vê que a cada dia eu fico mais convicto, e a população da Paraíba fica convicta, de que houve uma armação para se caçar o ex-governador Cássio Cunha Lima. A cada dia mais isso fica comprovado, porque o governador Cássio Cunha Lima foi caçado porque o tribunal, o TRE, entendeu que ele estava usando um programa social no micro período eleitoral. E, por conta disso, houve esse entendimento. Os julgamentos foram os julgamentos, inclusive julgamentos ligeirinhos, que acontecia assim de forma... Em 40 minutos se caçou um governador do Estado. Quer dizer, aí a gente fica se perguntar, então, houve uma articulação para que isso acontecesse. Porque o que nós estamos acompanhando são dezenas de dezenas que está acontecendo com mandatários hoje que estão à frente de cargos eletivos e cargos executivos aberrantes, sérios, e que há uma postergação na questão de encaminhamentos. Quer dizer, os processos contra o governo do Estado, que são seríssimos, tem deles que está prestes a se vencer, e ainda não houve sequer entrou em pauta para julgamento. Inclusive a questão do empreender. Eu estou dizendo aqui, eu sempre já disse aqui, que quando eu falar alguma coisa aqui, é porque, quando eu venho dizer, é porque eu digo o que eu posso provar. Eu quero dizer que, em véspera de eleição aqui, estava se distribuindo o cheque do empreender aqui em Campina Grande. Cheques públicos, vereador Miguel Rodrigues. De um programa, aí se diz, não, mas era um programa que está na lei, concordo. Mas, em véspera de eleição, a quantidade imensa de cheques que foram distribuídos em um só local aqui em Campina, e quer dizer, coisas seríssimas, quer dizer, coisas que não tem, como se diz, o pessoal sempre diz, olha, tem coisas que é batom na cueca, e esse é batom na cueca. Então, eu já vi muitas coisas acontecerem aqui, questão de cheque, inclusive denunciado por Vossa Excelência, que é o cheque da saúde, e teve pessoas, políticos que foram absolvidos. E a gente fica a se perguntar, coisas seríssimas, coisas sérias, e essas coisas que estão acontecendo são fichinha o que levou à cassação do governador Cássio Cunha Lima naquela época. E quer dizer, aí fica aqui a injustiça. Então, nessa linha eu acompanho o raciocínio de Vossa Excelência e concordo. Realmente há uma morosidade muito grande por parte da Justiça. É como se a Justiça estivesse protegendo o pessoal. Que ninguém quer aqui que
que se condene, a gente segue que apenas que julgue. Se for inocente, o absolva. Se for culpado, que o condene, mas que a justiça seja igual para todos. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito para explicações pessoais, nós encerramos a presente sessão, convocando a próxima para amanhã, no mesmo horário, no horário regimental.